Muito bem, amados, estamos caminhando para o final do estudo desse livro. Esse é o nosso 51º encontro. Nós estamos no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 9. Vamos continuar a leitura a partir do capítulo 21, versículo 9 do livro de Apocalipse. Nesse momento da história da humanidade, o juízo final já aconteceu. Aqui já as taças, os flagelos, a ira do Senhor, tudo já passou, já aconteceu. E agora nós estamos chegando no momento onde somente aqueles que foram achados, inscritos no livro da vida do Cordeiro, é que vão estar participando desse momento sagrado. Os demais, aqueles que não foram achados inscritos no livro, já foram lançados num lago de fogo e enxofre. Mas os remidos em Cristo, agora sim estão celebrando as bodas do Cordeiro. Vamos ao texto? Lembre-se sempre, João está nos descrevendo algo jamais visto por qualquer homem da história desse planeta. Ele vai tentar descrever com as suas próprias palavras aquilo que é sobrenatural, aquilo que ninguém conhece, aquilo que não se sabe. Então é uma missão bastante difícil para ele, mas mesmo assim, na leitura desse texto fica bem claro o que o Senhor tem reservado para nós. Fica bem claro para nós aquilo que ele viu. Apesar de ele estar tentando explicar para nós com suas poucas palavras, mas dá para a gente entender bastante do que vem para aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. Vamos lá? Capítulo 22, a partir do verso 9, está escrito assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Essa é a chamada do anjo. Chama ele e fala: Vem, eu vou te mostrar aqui agora a noiva, a esposa do Cordeiro. No verso 10: E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou a cidade santa. E me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, do céu, da parte de Deus. Essa Jerusalém aqui não é a capital do Estado de Israel. Esse Jerusalém que está se referindo aqui é a cidade que desce do céu, está vindo do céu, da parte de Deus. Está descendo. Versículo 11: A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Lembre-se, é um homem tentando descrever com palavras humanas o sobrenatural. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. É o que ele está vendo. Se eu estivesse lá, talvez eu perguntasse: o anjo, para que muralha? Eu talvez perguntasse. Mas ele está descrevendo e está falando para a gente. Verso 13: 3 portas se acham para o leste, 3 para o norte, 3 para o sul e 3 para o oeste. Ainda estão aqui com referência aos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Talvez eu perguntasse para o anjo, mas ainda vai ter referências a pontos cardeais? Bom, esse é o Jorginho falando. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui tem uma verdade muito importante. Os fundamentos da cidade são o nome dos apóstolos do Cordeiro. Então a cidade está fundamentada, eu posso pensar, naquilo que os apóstolos do Cordeiro pregaram, aquilo que eles viram e pregaram. O que está escrito no Novo Testamento? Tem mais. Aquele que falava comigo, que é o anjo, tinha por medida uma vara de ouro, e para medir a cidade, as portas e as muralhas. Talvez eu perguntasse de novo para o anjo: mas medir alguma coisa sólida? Uma vara de ouro para medir alguma coisa sólida? Então vai ter estrutura sólida nessa nova cidade? Eu perguntaria. E tem mais. Verso 16. A cidade que ele está vendo, ele fala para a gente, a cidade é quadrangular. É de comprimento e larguras iguais.
e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Então ele está vendo um anjo medindo com essa vara alguma coisa sólida, firme, fixa, e mediu 12.000 estádios. E colocou que o seu comprimento e largura são iguais. Aí 12.000 estádios, se eu fosse botar na medida do tempo de João, vamos botar assim, fazendo uma conversão, daria hoje para nós alguma coisa em torno de 2.200 quilômetros. Em torno de 2.200 quilômetros. Se você pegar, então, a área disso aí, vai dar aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Se você pegar nessas medidas, daria algo assim parecido, próximo a 5 milhões de quilômetros quadrados na nossa medida hoje. Lembrando que o Brasil tem cerca de um pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Essa cidade que ele está vendo seria assim, um pouco maior do que a metade do Brasil, se for colocar em termos humanos. Mas tem mais. Verso 17. Mediu também a sua muralha, 140 côvados, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Se for botar na medida de homem, daria algo em torno de 72 metros de altura. Talvez eu perguntasse de novo anjo, mas para que isso aqui? Mas ele está vendo e está descrevendo. Verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro, semelhante a vidro límpido. Eu tento entender essa visão. Uma cidade de ouro, ouro puro, muralha de jaspe, semelhante... Por que semelhante a vidro límpido? É porque João está tentando descrever para nós algo que ele realmente nunca viu antes. Então ele vai ver dentro do seu pouco vocabulário, as poucas palavras que ele tem, que ele possa pelo menos dar uma ideia daquilo que ele está vendo. É difícil isso. Então, para a gente agora, a gente tenta entender, mas se for entender com os olhos de João, o que ele está entendendo é alguma coisa parecida com isso. Muralha de jaspe, cidade de ouro, semelhante a vidro límpido. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados, estão enfeitados de toda espécie de pedras preciosas. Então ele está vendo a muralha e o fundamento dela adornado. Então ele vai citar agora 12 nomes de pedras preciosas, que é aquilo que ele está tentando ver e descrever para a gente. É complicado, porque se você olhar para a vida dele, de João, para os conhecimentos que ele tinha, que a gente tem aqui, será que ele conseguiria distinguir todo esse tipo de pedra preciosa que ele vai falar aqui agora? Então ele coloca lá. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 10º de jacinto e o 12º de ametista. Então ele está vendo, ele está olhando, ele está vendo adornado e com pedras preciosas, e ele consegue praticamente identificar que pedra é aquela. E coloca mais. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Novamente, se você tentar querer entender essa situação, a praça da cidade é de ouro puro, semelhante a vidro transparente, você não vai achar muito nexo. Mas pensa, é um homem natural, João, que está vendo algo sobrenatural e ele está tentando descrever para nós aquilo que ele está vendo. 22. Nela não vi santuário. Agora sim, nela não vi santuário. Porque o santuário é o Senhor. O seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Faz sentido. Quem foi o criador do sol? Quem foi o criador da lua? Veja bem, se nós humanos tentarmos assim, olhar para o sol ao meio-dia, no seu fulgor, com os nossos olhos abertos, durante quantos segundos a gente consegue? A gente não consegue. Agora, foi Deus que fez o sol. É lógico, então, que a luz dele é muito maior do que a luz do sol. Então está dizendo aqui que não precisa do sol, o sol vai ficar em segundo plano. Porque a maior luz é a luz do Criador. A luz do Criador. 24. As nações andarão mediante a sua luz,
e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Aqui eu voltaria a perguntar para o anjo, ainda vai ter distinção de nação? Ainda vai ter reis na terra? Talvez eu perguntasse ao anjo o que está acontecendo aqui. Mas ele escreveu para a gente que as nações andarão mediante a sua luz, a luz do Criador, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, o reconhecimento, o louvor. 25. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. No 27. E nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então mostrou-me o rio de água da vida, o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a cura dos povos. Ele diz mais: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, para quem pensa que a vida no além vai ser uma vida de ostracismo, não vai ser não. Os seus servos o servirão. Nós começamos a servir ao Senhor aqui, agora, e vamos continuar servindo ao Senhor por toda a eternidade. Isso é fato. 4. A partir do capítulo 22, verso 4. Contemplarão a sua face. Quem? Os servos. Nós contemplaremos a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Quando eu falo assim, contemplar a sua face, eu volto a falar. Deus é o Criador. Ele criou o sol. Então a luz que emana do Senhor é infinitamente maior do que a luz do sol, que a gente não consegue fixar os olhos. Mas agora, glorificados, transformados, minha filha, agora a gente consegue olhar ao Senhor em sua face, como Ele o é. 5. Então, já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Veja bem, enquanto os remidos estão aqui no lugar de luz, sabe, tendo a oportunidade de olhar ao Senhor como Ele é, os perdidos estão agora num lugar de densas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Interessante que somos nós que seguimos o caminho que nós queremos. Nós podemos estar no lugar de luz, na presença do Senhor, para o servi-lo por toda uma eternidade, ou caminhando em direção a um lugar de densas trevas, onde só haverá choro, ranger de dentes e tormento eterno. Somos nós, enquanto estamos vivos, que escolhemos para onde estamos indo. Essa é a verdade. Verso 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem disse? O anjo. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, aquele que está aqui desde o começo, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aqui, mais uma vez, o Senhor deixando bem claro os seus planos, os seus propósitos, para que nós tenhamos a oportunidade de entender e escolher para que lado você quer seguir. Verso 7. Eis que venho sem demora. Para nós humanos pode parecer que está demorando, mas aos olhos do Senhor é sem demora. O tempo dele vai se cumprir. E termina assim: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Daqui eu tirei essa vontade de estudar esse livro e compartilhar com vocês, para que nós sejamos bem-aventurados, porque nós estamos entendendo, um pouco que seja, nós estamos entendendo e guardando, aí sim, guardando as palavras da profecia deste livro. Porque nós vamos ver isso vai acontecer, porque o anjo falou que essas coisas devem acontecer. Vão acontecer. E quem guarda as profecias desse livro vai poder ver essas coisas acontecendo. E vai poder ver
o Senhor te chamando para uma eternidade junto com Ele. E talvez vai ver aqueles que não aceitaram indo para um lago de fogo e enxofre, conforme a palavra nos revela. Nós estamos caminhando para o final do livro de Apocalipse. Possivelmente, nós nos encontraremos mais uma vez apenas para encerrar o estudo desse livro. Que o Senhor nos permita ter esse encontro e assim encerramos o estudo desse livro. Fiquem todos com Deus, até breve e vamos em frente.